o problema da área, tá? Esse daqui é nosso objetivo, calcular essa área. É claro, tá? É claro que você a priori, como a gente já tinha visto, isso não foi ensinado na escola, né? Figuras desse tipo não são nada familiar para vocês, né? Calcular problemas desse tipo, mas vocês conhecem problemas, ou seja, como calcular a área de uma figura desse tipo, né? Que é um triângulo. Isso daí você já sabe como fazer a conta. Você sabe como calcular a área de um quadrado, né? No caso, também sabe como calcular a área de um retângulo. E de figuras bem mais conhecidas, tá? Polígonos desse tipo, né? Onde, fazendo umas linhas aqui, você separa em três triângulos, perdão, separando em três triângulos, você consegue calcular todas essas áreas. Então, essas são as figuras que a gente conhece. Essa figura aqui, ela já é um pouco mais complicada, tá? Porém, a gente tem uma ideia de como calcular, né? Usando a aproximação, né? Tá bom? Aproximando essa área por figuras que a gente conhece. Nesse caso do curso, a gente vai aproximar essa área daqui, essa área S, por retângulos. Porque retângulos, como vocês sabem, é mais fácil de calcular. É simplesmente uma multiplicação, né? Entre base por altura. E acabou. Aqui você só faz duas operações. A gente poderia usar o triângulo. Também funciona, só que o triângulo ele está envolvido duas operações, né? Você multiplica e depois de multiplicar você divide. Então, isso se é implementado em um sistema de computação, você está gastando muito tempo, né? Porque você tá ordenando o computador fazer duas coisas, tá? Em cambio, usando o retângulo, você simplesmente está ordenando fazer uma coisa, multiplicar, tá? Além disso, uma vez que você encontra todos os retângulos, tem que somar depois, tá? Então, então, hoje a gente vai usar essa técnica, tá? Vamos a descobrir como escolher esses retângulos de forma adequada para que, eh, para que possamos calcular a área S, tá? Vamos lá, tá? Essa daí é a figura que a gente quer calcular, tá? A gente quer calcular essa área, tá? E a ideia, como eu já tinha falado e como já tínhamos visto anteriormente por os matemáticos anteriores, era aproximar por coisas conhecidas, ou seja, nesse caso, o retângulo, tá? Então, a gente divide, tá? E vamos escolher certos retângulos, tá? Que aqui foi escolhido de uma certa forma. É claro que você pode escolher qualquer tipo de retângulo, tá? Só que o problema é o seguinte: você tem que, como eu falei, você pode escolher qualquer, só que o problema de escolher qualquer vai dar problema, porque depois você vai ter que somar. Então, na hora de dividir os retângulos, tá? Tem que ter uma certa lógica para você não trabalhar muito, entendeu? Então, a certa lógica aqui para esse problema foi o seguinte. Note, e vocês vão descobrir essa lógica aqui na aula, que não é muito difícil, tá? Note que eu vou ter que somar todos esses retângulos, certo? Imagino que eu vou chamar S de N a soma de todos esos retângulos, né? O primeiro retângulo, ali, ela vai ter uma base e ela vai ter uma altura, certo? Não fiz nada aqui. O segundo retângulo, ela também vai ter uma base e ela vai ter uma altura. E assim sucessivamente, né? O último retângulo, ela vai ter uma base e ela vai ter uma altura. Você sabe que o retângulo tem base por altura, certo? Agora, se você escolhe aqui observe o seguinte: seria muito interessante, tá? Seria muito interessante que nossas bases fossem iguais, tá?
Seria muito interessante, porque se todas nossas bases fossem iguais, eu poderia colocar em evidência todas as bases, certo? Mas a pergunta natural seria: será possível isso? Ou seja, podemos fazer que todas nossas bases de todos os retângulos podem ser todas iguais? Se for possível, de boa, a gente continua. Mas se não for possível, a gente teria que achar outro método, né? Então, essa é a primeira pergunta. Será possível que todas nossas bases de todos os retângulos sejam iguais? Tá? Bom, a resposta é sim, tá? As bases desses retângulos, eu posso fazer de que todas elas sejam iguais, tá? Tá bom? De que forma? Da forma seguinte, eu vou dar uma ideia da prova, tá? Ah, Hum, tá? Imagina que você vai descobrir comigo aqui como funciona, tá? Imagina minha figura aqui, assim, desse tipo. Aqui está o ponto A e aqui está o ponto B. Tá legal? Eu vou querer, por exemplo, vou querer dois retângulos n igual a 2. Então, se eu vou querer dois retângulos, eu vou ter que dividir essa parte daqui em, né? Se eu vou querer dois retângulos, note que aqui colocaram uma certa quantidade de retângulos, mas só para motivar vocês. Se eu quero dois retângulos dessa figura, eu vou ter que colocar um ponto aqui, por exemplo, e eu faço meu retângulo dessa forma aqui. Dessa forma aqui, né? Eu tenho aí dois retângulos. Note que as bases, tá? Elas são diferentes, certo? E isso daí não seria bom. Eu gostaria de que esses dois retângulos que eu vou criar, tá? Porque vocês têm essa capacidade de controlar isso, tá? Claro, vocês podem considerar esse retângulo que eu desenhei aqui, não vai ter problema, tá? Só que na frente os cálculos vão ficar um pouco mais complicados. Então, como você tem controle sobre a escolha do retângulo, seria interessante que a base dos retângulos sejam iguais, certo? Isso seria interessante, que a base dos retângulos opa, fossem iguais. Hum, tá? Então, para fazer isso, né, para fazer que minha base do meu retângulo sejam iguais, então eu vou fazer o seguinte, o natural. Daqui é A, aqui é B. Então, o que que eu faço para que minha base sejam iguais? Então, encontro o ponto meio, na metade dos dois, certo? É natural, né? Porque se eu pego na metade, daqui a aqui, esse lado daqui vai ser igual a esse lado daqui. Beleza? Na metade, simplesmente. Agora eu te pergunto, se é na metade, quanto você acha que teria que ser esse valor aqui? Tá? Eu estou colocando na metade. Pode, se vocês não quiserem responder, podem escrever só no chat, tá? Ou se A ou mais se alguém B dividido por 2. A mais. hum, Eu A acho que mais B seria dividido B menos, B menos A. Dividido. B menos A. Sim. Yuri, aí o Yuri se confundiu só na diferença. Yuri, note que tua ideia não é. Tua lógica foi interessante, tá? Mas note que eu estou dividindo esse comprimento daqui. Estou dividindo esse comprimento em duas partes iguais, certo? B dividido por 2. Exatamente, né? Então, esse comprimento, não? A primeira pergunta, de fato, natural seria quanto é esse comprimento, tá? E esse comprimento é B menos A, tá?
Observe isso. Esse comprimento, tá? É B menos A. Se eu quero dividir em duas partes iguais, então esse comprimento vai ser B menos A sobre 2 e B menos A sobre 2. Tá? E aqui eu posso criar meu retângulo desejado. Aqui eu creo outro retângulo. Assim, tá? Então, minha área desejada seria esse cara daqui e essa cara... Desejada não, é a área que se calcula usando esses dois retângulos. Note que aqui, escolhendo esses dois retângulos, note que a aproximação não foi boa, né? Porque tem uma parte que já passou, certo? Essa parte daqui, ela não é boa para a gente porque não é nosso objetivo, né? Então, pegando dois pontos, não funciona, tá? Mas você observe que para n igual a 2, para dois retângulos, nossa base tem essa cara, certo? Tá bom? Agora é o seguinte, agora eu vou querer três retângulos, tá? Estou fazendo isso por uma questão de generalizar essa ideia, tá bom? Então, agora eu vou querer três retângulos. Então, se no caso anterior eu dividi por 2, tá? Porque eu queria duas partes iguais, tá? O comprimento é esse daqui, né? O comprimento em questão é esse daqui, seria B menos A esse comprimento. E eu vou querer dividir esse comprimento em três retângulos, ou seja, eu vou ter que dividir em três partes iguais aqui, né? Novamente, para achar essas três partes iguais, você tem que dividir este comprimento sobre 3, certo? E aqui você acha os retângulos desejados, tá bom? Encontra esse retângulo aqui, a área desse retângulo e a área desse retângulo, tá? Note que ainda não é uma boa aproximação porque tem espaços que ela não aproxima bem, né? Que é essa parte daqui e aqui ela tem um espaço que ela não aproxima bem, tá? Considerando simplesmente três retângulos, sim, tá? Tá? E note que a base é essa daqui. Então, eu já não vou fazer o terceiro, porque eu acho que vocês já entenderam mais ou menos a ideia de como funciona, né? Tá? Então, vai ser indução, tá? Que é a seguinte, quando a gente quando a gente quer dois retângulos, a gente acha que a base dos retângulos é B menos A sobre 2. Quando a gente quer três retângulos, a base dos retângulos é B menos A sobre 3. Tá? Então, em geral, quando a gente quer N retângulos, né, a gente vai ter que a base dos retângulos, quem vocês acham que seria? Acho que já é fácil de deduzir isso, né? B menos A sobre N. B menos A sobre N. Então, vocês estão vendo que quando eu considero N retângulos, a base dos meus retângulos tem essa característica, tá? Beleza? Então, agora vamos usar uma notação, para não estar escrevendo muitas coisas. Esse daqui, eu vou denotar da seguinte forma. A partir de agora, esse delta de x vai ser definido como B menos A sobre N. Tá? Isso significa agora. Agora, em vez de escrever esse cara daqui, eu vou escrever isso daqui. Tá? Então, cada vez que vocês veem isso, ela já significa essa diferença e esse quociente aqui. Tá bom? A gente tem todas as bases, tá? A gente tem já como são as bases, né, dos meus retângulos, né?
que a base é B menos A sobre N. Tá? Ou seja, esse valor aqui é delta de x, esse valor aqui é delta de x, esse valor aqui é delta de x, e por aí vai até o final, que é delta de x, tá bom? Aqui também é delta de x, certo? Então, de certo modo, a gente a gente fez um passo, né? Que é calcular a base dos retângulos em questão. Agora, o que faltaria seria calcular a altura, certo? Bom, note que aqui, ela já está calculada a altura aqui, né, nesse desenho aqui, tá? A altura, para calcular a altura, você pega qualquer ponto xy, ainda não falei dos pontos xy, mas só para vocês observarem. Se você considera, por exemplo, o ponto x1, tá? Note que esse triângulo, perdão, esse retângulo de aqui, a base é essa daqui e a altura é essa daqui. Certo? Então, nosso objetivo é calcular essa altura. Imagina que eu já saiba qual é o valor de x1, né? Imagina, por enquanto. Então, para calcular essa altura, você pega x1 e você usa a curva f de x, né? Porque essa é a gráfica da curva. Então, você pega x1, vai na curva, e ela te leva aqui, que é f de x1. Beleza? Só que note que aqui você tipo, você tem um retângulo bem grande. Não sei se dá para enxergar aqui. Você tem esse retângulo aqui. Opa, tá? Conformado por f de x1, 0, x1 e esse pontinho aqui. Certo? Então, se essa altura daqui é fx1, o que vai acontecer é que essa altura daqui também é f de x1, tá? Pois tudo isso daqui é um retângulo, tá? Pois tudo isso daqui é um retângulo, certo? Isso vocês já sabem, só estou explicando caso alguém tenha esquecido, tá? Então, a altura, ela também é calculada, né? Então, a mesma coisa eu vou fazer com esse cara daqui, a mesma coisa eu vou fazer com esse cara daqui, e, bom, aqui já foi feito com um cara xc aleatório, qualquer, tá? Como foi dado aqui, tá bom? Então, note o seguinte, você já tem já tem a base e já tem a altura, né? Que é dada por f de xi. Tá? Então antes de seguir a pergunta natural é o seguinte, e agora, quem são esses xi? Os x1, x2, x3, xi? Quem são esses valores? Pergunta é como calcular os xi, tá? Bom, eu vou fazer um desenho porque o gráfico que está aqui está um pouco poluído, tem muita coisa que não vai ser usada para encontrar os x. Mas eu vou fazer um desenho aqui simples e vocês acredito que vocês vão descobrir como calcular os x. Tá? Por exemplo, eu vou fazer esse desenho aqui, tá? E eu vou escrever aqui o xa e aqui está o x1. Por aqui deve estar o x2, né? Que são 4 espaços, tá? E por aqui vai. Tá? Mas eu só vou escrever esses dois, porque com esses dois pontos vocês vão descobrir os demais. Tá? E outra coisa também é que esse espaço daqui é delta de x, né? Esse espaço daqui é delta de x e esse espaço daqui é delta de x. Tá? Eu vou fazer aqui um exemplo e vocês, com esse exemplo aqui, vocês vão descobrir, de fato, quem é esse x. Acredito que vocês vão descobrir aqui um exemplo. Imagina que esse aqui seja 3, tá? E de aqui até aqui seja 4. Quem seria esse valor daqui? Alguém? 7. 7. Tá. Agora aqui, me diga. Quem seria x1? A mais delta x.
A mais delta x. Beleza. É isso. Agora, só para testar vocês. Quem seria o x2? Alguém tem alguma ideia? X1 mais delta X. Sim. X1 mais delta x. Mas também tem outra forma. Alguém consegue me dizer isso? A mais 2 delta x. Sim. A outra seria A mais duas vezes delta x. Né? Note que na primeira, você pegou esse A, sumou esse cara e deu delta x1. Tá? Como eu calculo o x2? A primeira está certa. Eu pego esse x1, somo esse cara daqui e vai dar o x2. Tá? Ou a outra, não? Pego esse cara daqui, o A, e sumo tudo isso daqui. Enquanto é tudo, é 2 delta x. E dá isso daqui. A outra opção é, beleza, x1 já foi calculado acima. Então, em vez de x1, pego esse cara, vai dar o delta de x mais delta de x. E isso também dá A mais duas vezes delta de x. Beleza? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, porque já está muito poluído. Tá? Então, vocês calcularam o seguinte: x1 é A mais delta x, x2 é A mais 2 delta x, e vocês, bom, aqui vocês já descobriram. Quem seria xn, de forma geral? Alguém aí chuta em falar isso daí? A mais N delta X? A mais n delta x. Beleza. Então, perdão, eu vou falar aqui um negócio, só para vocês, só para ficar melhor. Vou colocar xi, tá? E aqui seria o i. Beleza? Tá bom? Só para utilizar outra letra, que não seja o n, tá? Porque n é o número dos retângulos. Beleza. Então, a gente já tem a base dos retângulos, já tem a altura, que é dada por f de xi, e eu já sei quem são os f de xi. Beleza? Então vamos ver o que a gente tem. Aqui a gente descobriu o delta de x, que é v menos a sobre n. A gente sabe como se calcula o xi, que são a mais i delta de x, certo? A gente sabe calcular a altura, tá? Aqui eu vou colocar, eu vou deixar assim mesmo, tá? Sabemos como calcular a altura. Bom, altura dos retângulos por f de x. Beleza? Então temos todo, tá? Temos todo. Temos a base, temos a altura, que é dada por f de x, e eu já sei quem é f de x, tá? Aqui uma observação. Quem seria f de xn? Bom, usando a fórmula, f de xn seria a mais n delta de xn. Mas isso daí, dá alguma coisa conhecida? Olha, eu vou querer calcular. A pergunta é a seguinte: eu quero saber quem é xn. Xn, se eu uso essa fórmula B? daqui, Seu B? é B. Quem foi? Foi você, Paulo, né? Isso. Sim, obrigado. Essa fórmula aqui a gente descobriu na folha anterior. E a gente também descobriu isso na fórmula anterior. Beleza? Minha pergunta é quem é xn? Bom, o que eu faço? Bom, xn ela tem a fórmula que está aqui em cima, calculada por isso. Certo? Tá? Só que o delta de x, ela é esse cara daqui, né? Então eu vou substituir. Vai ficar v menos a sobre n. Claramente, aqui você observa que dá para cancelar coisas. Esse cara com esse cara. E você observa o seguinte. Você tem a mais b menos a. Fazendo uma conta muito rápida, isso dá b. Então, daqui você descobre que, de fato, esse xn é b. Certo? Então, você iniciou em x1, x2, x3, xi, xi menos 1, xi, tu vai até o último. O último é b.
que de fato esse B é xn. Como você acabou de descobrir aqui, certo? Agora, só para motivar um pouco, quem vocês acham que seria, se vocês tiverem que dar um nome para o A, que nome vocês dariam? Note que para o B foi dado xn. Para o B, para o A, vocês dariam, que nome vocês dariam para o A? Alguém tem alguma ideia? X0. X0. Muito bem, né? Que isso daqui é muito lógico, né? Para manter essa ordem, tá? De x1, x2, x3, xi e o último é xn. Então, para manter essa ordem, esse cara daqui vai ser x0, certo? Tá? O qual também não é nada diferente, porque note o seguinte, né? Note que por essa relação que a gente encontrou, teríamos o seguinte, né? Teríamos que x0 seria a mais 0 vezes diferencial de x, delta de x, perdão. 0 vezes esse cara daqui dá 0, isso daqui dá, tá bom? Então, você descobriu que x0 é a. Então, a gente batizou a como x0, beleza? Então, você inicia de x0, x1, x2, x3 e o último é xn. Então, beleza. Isso daqui só foi uma observação, tá? Foi só uma observação. E pronto. Tá? Aqui eu vou continuar. Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Vou chamar aqui cálculo dos retângulos, tá? Eu vou descobrir o cálculo dos retângulos, que não vai ser difícil, tá? Porque você já tem a base e você já tem a altura, né? Então, eu vou considerar aqui esse n, tá? N vai significar o número de retângulos, tá bom? E S, ela é a soma dos n retângulos. Então, você sabe como calcular, seria a base por altura, tá? Aqui, a base, como já tínhamos dito, é delta de x, tá? E a altura é f de x1. Parece primeiro, certo? Então, como eu vou somar os n retângulos, então vai ser a base vezes a altura. Mais, estou somando as áreas de todos os retângulos, mais este segundo retângulo, né, que seria a base pela altura. E a altura desse cara vai ser f de x2. Então, seria delta de, perdão, delta de f de x2. Tá? E não é muito lógico, tá? Eu não vou fazer a conta de todo, mas é muito lógico que o último seja delta de x vezes f de x n. Tá? Esse retângulo daqui. A base é delta de x e a altura é f de xn. Tá? Que xn é b, né? Como a gente sabe. Só que para manter uma ordem, eu vou colocar dxn. Então, pronto. Calculei a soma dos retângulos, que é dada por essa soma, que não, observe que não foi difícil calcular. A gente usou matemática muito básica, tá bom? Como base por altura, e a gente calculou a soma dos retângulos, que é desse tipo. A soma dos n retângulos. Note que aqui dá para colocar em evidência um termo, né? Dá para colocar em evidência o delta de x. Eu tenho f de x1 mais f de x2 até f de x, certo? Beleza. Então, aqui só para lembrar. Tá, aqui eu vou fazer vou colocar uma anotação, tá?
notação, tá bom? A questão da notação é para não escrever muita coisa, entendeu? Por exemplo, o delta de x a gente sabe que é b menos a sobre n, né? Esse daqui, a gente sabe que é b menos a sobre n. Então, usamos esse símbolo aqui para não estar escrevendo tudo isso. E o que a gente vai fazer agora é também fazer uma notação para, para não escrever tudo isso daqui. Por quê? Porque é muito grande, né? Então, a gente não vai estar escrevendo o tempo todo essa expressão, porque é bem grande. Então, a gente usa uma notação, não sei se vocês conhecem, mas essa notação aqui, que significa somatória, que é dada da seguinte forma. Eu vou explicar aqui a notação. Esse símbolo aqui significa somatória, e o que está acontecendo é que ela está somando a partir de 1, tá? Um minuto aqui eu vou colocar outra cor, tá? O que está querendo dizer esse símbolo aqui é que ela está somando esses caras daqui a partir de i igual a 1 até n, né? Ou seja, quando i fosse 1, você tem esse daqui. Quando i fosse 2, você teria aqui o f de x2, tá? E ela vai até o último. Quem seria o último? Esse que manda, n. Por isso que o último dá f de xn, tá? Essa é a notação que a gente vai usar, tá? Tá bom? Aqui. E voltando ao problema. Professor, Diga, Vitória. não faltou não o delta x. Não, 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 não. Observe por um momento. Eu somente me foquei no que está dentro do parênteses. Ah, Certo? entendi. Ainda tá, o delta x tá ali. Ainda não toquei, mas eu só me foquei no que está dentro. Tá bom? Tá bem, tá bem. Ô, professor, Então, diga, Yuri. aí nesse caso vai ficar essa expressão aqui, né? Isso vezes o delta x, é? Sim, 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 sim. Ah, entendi. Vai ficar assim. Então, aqui eu estou usando essa notação, tá? E eu estou voltando ao problema. Tá? Vou colocar aqui. Certo, certo. É melhor, voltando ao melhor. Voltando para 1. Tá? Voltando para 1, ela ficaria assim. Esse n, esse delta de x, certo? E em vez de escrever toda essa soma, todo o que está no parênteses, eu vou escrever essa anotação daqui. É só isso. Essa anotação é só para não escrever, para que a equação, para que a igualdade 1 fique menor. Tá? Isso daí se acostuma a fazer muito em matemática. Para não escrever muito, a gente faz uma redução. Tá bom? É normal fazer isso. Então, beleza. Então, a gente calculou a soma de todos esses n retângulos. Tá? Qual era a ideia básica? Era passar não. Qual era a ideia básica? A ideia básica era que esse número de retângulos sea muito grande. Porque quando esse número de retângulos é muito grande, você ia ter uma aproximação muito melhor. Tá bom? Como foi visto aqui, né? Quando você considerava uma quantidade de retângulos bem grande, tua aproximação dessa área era muito melhor. O que basicamente foi traduzido, em passar o limite quando n vai para o infinito. Tá? Questão de limite, vocês já sabem como funciona, né? Que foi traduzido em passar o limite quando n vai para o infinito, e aí você achava a área da região que você estava procurando. Então, a ideia para encontrar essa área, note que nosso problema original era esse daqui, tá bom? E a gente vai aproximar por retângulos. O cálculo dos retângulos da soma dos retângulos foi essa daqui. Então, o que eu vou fazer é passar o limite quando n vai para o infinito.
Então, basicamente, o que a gente vai descobrir é que S, tá, é igual ao limite quando n vai para o infinito dos Sn. Só que esses Sn é delta de x de que vai de 1 até n dos f de x i. Beleza? Então, a área, tá? A área desejada é calculada dessa forma. Tá bom? É basicamente isso em questão da área. Tá? Se aproxima por retângulo, você já sabe como é o retângulo, a gente encontrou uma pequena fórmula de como calcular. Tá? Muitas vezes, não, agora o que acontece é o seguinte, né? Agora a gente já tem uma fórmula, entre aspas, de como calcular a área de qualquer região diferente dos padrões que a gente aprendeu na escola, né? Usando limites, tá? Agora, o problema já não se traduz em como calcular. Agora, eu já tenho uma pequena fórmula de como fazer isso, tá? Agora, o problema é como calcular o limite, né? Porque aí já vai variar um pouco. Agora, o problema é o seguinte, agora, como calculo esse limite aqui? Isso daí é outro problema, tá? Mas o método existe, a gente encontrou junto esse método e a gente encontrou que é usando o limite. Então, seguinte passo é como calcular os limites, como calcular esse limite daí. Tem truque para calcular? Eu só preciso, a pergunta seria se tiver algum truque para calcular ou é suficiente com cálculo 1, porque em cálculo 1 você aprendeu limites, então, é, em teoria, você poderia calcular esse limite. Ou a outra pergunta é se eu preciso de alguma outra coisa para poder calcular esse limite. Tá bom? Então, deixa aqui fazer novamente. Então, a gente tem esse, que é o limite, quando n vai para o infinito, do delta de x somatória de f de x, quando aí vai de 1 até, tá? Tá bom? Então, esse daí é o problema. Essa soma daqui, eu não vou falar agora, mas, se não me engano, a Isadora já falou que ela tem a soma de Riemann, né? Mas isso eu vou falar nas próximas aulas, tá? Eu não quero colocar muita coisa na aula, porque depois as pessoas se esquecem, tá? Mais na frente, tá? Mais na frente, na próxima aula exatamente, eu vou definir isso daqui, tá? Como a integral disso, né? Ou seja, mais uma outra notação. Em vez de escrever todo esse limite, a gente escreve isso daqui, tá? E note que essa notação tem muito a ver com limite, tá? Tem muito a ver com a expressão que está escrita aqui, né? Porque, por exemplo, esse A e B está muito relacionado com esse problema daqui. O início e o final. A e B. Vai desde inicia em A y termina en B. Estoy calculando esa área iniciando en A y terminando en B. ¿Tá? Esa f de x, bom, é a f de x em questão, certo? Então, toda essa notação ali faz sentido. E esse diferencial de x, que você sabe que é uma taxa de variação, ela vem por causa desse cara daqui, que você já viu em cálculo 1, e aqui a gente só está relembrando algumas coisas. E esse símbolo aqui, que parece muito com uma S,
com uma S de soma, é por causa de esse cara daqui, porque você está somando os retângulos, entendeu? Então, a anotação que está escrita aqui como integral, ela simplifica muito o que está escrito aqui, tá bom? Muitas das vezes a gente não vai usar esses limites aqui, não calcular esse limite, porque já calcular esses limites já é, dependendo do caso, é muito, muito trabalhoso, tá? E a gente vai ver algumas propriedades, tá? Onde já vai ser muito mais fácil com essas propriedades calcular as integrais.